Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje falaremos sobre o filme Boyhood, da infância à juventude, de 2014. A grande questão envolvendo esse filme, e que teve presente de forma muito explícita desde a época de lançamento, foi o processo de produção bastante incomum. O próprio cartaz, assim como vários dos materiais de divulgação, exploravam o fato do projeto ter demorado 12 anos para ser finalizado, quando o normal gira ali em torno de 1 a 2 anos, a depender da complexidade técnica. Isso realmente aconteceu. Richard Linklater começou as gravações em 2002, época na qual nem existia ainda um título oficial. I was just going to write some experimental novel or something, and the hands go to hit the keyboard and this idea comes fully formed. So that's the fun part. The tough part was it's such an impractical, crazy idea, then the mechanics of it, and not to mention getting it financed. Antes de tudo, é preciso reconhecer a coragem do cineasta para levar em frente um projeto com essas características. O normal para um filme que tem uma passagem de tempo considerável seria escalar um elenco de múltiplos atores, cada um interpretando uma fase diferente da vida do personagem. Mas Linklater achava que com isso ele perderia a essência do amadurecimento, essas nuances comportamentais de um ser humano em formação. Seria muito difícil conseguir criar essa fidelidade comportamental sem um trabalho de escalação de elenco robusto, que possivelmente consumiria um orçamento que ele não tinha naquele momento. E foi assim que o filme seguiu o seu caminho. A cada ano, a equipe se reunia com os atores, passava algumas poucas semanas rodando as cenas e voltava a se encontrar apenas no ano seguinte. A evolução da história seguia uma estrutura montada previamente, mas que estava sujeita às modificações factuais e de personalidade do próprio elenco. A premissa ajudava nisso, já que o filme é exatamente sobre o processo de crescimento e amadurecimento de um menino chamado Mason, desde a sua infância até o ingresso na universidade. Um período de tempo que é crucial na formação de qualquer ser humano, mas também desafiador pelas mudanças físicas, psicológicas e sociais que estão relacionadas a esse processo. And she said you're still staring out the window all day. Not all day. And she said that you destroyed her pencil sharpener. Not on purpose. Wait, she said that you crammed a bunch of rocks in it. I thought if we could sharpen pencils, maybe we could sharpen rocks. O filme começa com uma bela apresentação dos elementos que vão nortear a história. Mason é um menino de 6 anos que mora junto com a sua irmã mais velha, Samantha, e a sua mãe divorciada, Olivia. O dia a dia é aquela correria de uma mulher tentando dar conta da criação dos filhos, do trabalho e de um novo relacionamento amoroso. O pai das crianças aparece de forma esporádica, não participa dessa rotina. Ele é um sujeito mais largado, mais desorganizado, mais relaxado mesmo. Mas nem por isso ele deixa de acompanhar o crescimento das crianças. E essa forma mais anárquica de conviver e até conversar com as crianças faz com que eles tenham um contraditório interessante em termos de referências. A personagem mais interessante de se acompanhar, no entanto, é a Olivia. É através dela que os caminhos daquela família são conduzidos. É o peso das responsabilidades que recaem sobre ela que molda não só o fluxo da narrativa, como o arco dos personagens. O casamento dela com o Bill, que futuramente se revela um grande abusador, dá a tônica da primeira metade do filme e ajuda a estabelecer esse contraponto entre o pai biológico e o padrasto, bem como contextualizar os desafios que ela enfrenta no cotidiano. O filme tem como principal personagem o menino Mason, isso é fato, mas é como se a Olivia fosse a bússola a partir da qual a história se move. E eu gosto muito da personagem da Samantha, que tem uma participação variável em termos de relevância, mas quando aparece, estabelece um contraponto psicológico muito bacana em relação ao Mason. Ela é mais explosiva, faladeira, perturba o menino quando eles são menores e mais impulsiva ali na época da adolescência. Mom, this is awful. You're dumping me in some parking lot of this school where I don't even know anyone. I'm leaving all my friends and I didn't even get to say goodbye. I don't know where to go. Okay, Samantha, you go right through that door. The office is right there. They're expecting you. They're going to give you your schedule. Here's your lunch money.
Richard Linklater tinha desde o início uma premissa, uma estrutura e um final para a história, mas várias das cenas, além de praticamente todos os diálogos, foram sendo construídos de forma contínua ao longo daqueles 12 anos. Ele fazia um estudo periódico dos personagens e da realidade do mundo para incluir no seu roteiro as abordagens que parecessem adequadas para os objetivos dele. Muita gente inclusive argumenta que ele deveria ter feito um documentário, mas eu discordo. A proposta dele não foi simplesmente registrar o processo de amadurecimento de um menino, e sim desenvolver uma história de abordagem naturalista que fosse o mais fiel possível à realidade. Ele quis fazer escolhas de roteiro para garantir que a história tivesse os seus conflitos e pontos de virada. Ele incluiu personagens que se contrapõem uns aos outros, que fomentam conflitos dramáticos e narrativos. Ele interferiu na realidade, tendo como objetivo a construção de um filme. Essa é sim uma obra de ficção, mas com uma dose de autenticidade e um respaldo na realidade muito particular. Funcionou? Na minha opinião, sim, e muito. Eu realmente gosto do resultado e considero esse um filme bem equilibrado. A narrativa é clara e coerente, a montagem é coesa, a escalação de elenco é feliz e os pontos de virada funcionam, na sua grande maioria. Tem muita gente que critica o Mason por ele supostamente não criar empatia, por ser, entre aspas, chato. Mas a gente precisa lembrar que esse é um filme que emula o amadurecimento. E os adolescentes, de uma forma geral, atravessam esse período turbulento envolvendo autoestima, questionamentos, mudanças físicas e autoaceitação. Se você achou o Mason um adolescente chato, é porque boa parte dos adolescentes ficam chatos mesmo na vida real. Look, you can sit there like there's a death in the family, all right? But bottom line is, that was my car, all right? I paid for it, I took care of it, and I can do whatever I want with it. All right? I'm sorry if you had other ideas about it, but when you get older, you can save up and buy a car of your own. Antes de começar a rodar as cenas no primeiro ano, o diretor teve que encontrar alguns malucos que topassem seguir junto com ele ao longo de tanto tempo. Ethan Hawke interpretou o pai do Mason e, na minha opinião, com uma qualidade muito alta. Se comprometer com a obrigação, se manter no personagem e dar linearidade ao próprio trabalho, não foi uma tarefa simples e ele cumpriu com grandes méritos. Mais impressionante ainda foi o trabalho da Patricia Arquette, que é determinante para o resultado. Ela é a personagem emocionalmente mais exigida, é a atriz com maior tempo de tela e, de certa forma, poderia ser considerada até mesmo a protagonista feminina da história. Para efeitos da temporada de prêmios, no entanto, ela recebeu inúmeros reconhecimentos como melhor atriz coadjuvante. Merecidíssimos e, na minha opinião, um dos grandes trabalhos de toda a carreira dela. A menina Samantha foi vivida por Lorelei Linklater, que é a filha mais velha do cineasta Richard Linklater com a sua esposa Christina Harrison. E o menino Mason ficou a cargo do texano Ilar Coltrane, que eu considero bom, mas não excepcional. Às vezes eu fico com a sensação de que faltou um pouco mais de entrega, mesmo tendo em vista o caráter naturalista do projeto. Não é um trabalho ruim e as condições de produção favoreceram essa postura, mas é só comparar o trabalho dele com os de Ethan Hawke e Patricia Arquette para ver como existe ali uma clara disparidade. Na época de lançamento, ele participou do programa de entrevistas The Tonight Show, do apresentador Jimmy Fallon, lá na TV norte-americana, e comentou um pouco sobre o entendimento que ele tinha sobre o filme ainda quando criança. I mean, there's no way. You know, I mean, I understood as much as I could, but 12 years is sort of an abstract concept now as a 19-year-old, but at 6, it's, you know, it's unfathomable. You just thought you were going into a thing and you're I'm gonna go be in a movie, you know. A primeira exibição pública aconteceu em janeiro de 2014 no tradicional Festival de Sundance, nos Estados Unidos. Lá, ele já teve uma recepção altamente positiva e nos meses seguintes seguiu acumulando passagens em festivais importantes como Berlim, onde ganhou o Leão de Prata de melhor direção, Sydney e o South by Southwest. No mês de julho, ele finalmente chega no circuito comercial, ainda que de forma limitada, e no mês seguinte ganha uma distribuição mais ampla nos Estados Unidos. A arrecadação final ficou na casa dos 25 milhões de dólares só nas salas de lá, além de um valor semelhante nas bilheterias internacionais, totalizando uma arrecadação pouco superior a 48 milhões de dólares. Nada mal para um filme cujo orçamento foi de meros 4 milhões de dólares, um valor irrisório para os padrões da indústria cinematográfica norte-americana.
No agregador online Metacritic, que é um excelente balizador da opinião dos críticos de cinema sobre um determinado filme, esse título é um dos poucos que registra a rara nota 100. Mais do que isso, no momento em que eu gravo esse vídeo, no finalzinho de 2025, ele é um de apenas 8 filmes que conquistaram a nota máxima e também o selo de imperdível da plataforma. Lá na época da temporada de prêmios, ele foi citado como o filme favorito do ano pelo cineasta Christopher Nolan e pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, além de ser fervorosamente elogiado por Mike Leigh e Alejandro González Iñárritu. O sentimento da época era de que Boyhood realmente se firmou como uma das maiores realizações do ano. E por isso mesmo, ele entrou em praticamente todas as listas de melhores da crítica e venceu o Globo de Ouro de melhor filme de drama. No Oscar, ele foi lembrado com indicações em 5 importantíssimas categorias: melhor filme, melhor direção, melhor roteiro original, melhor montagem, melhor ator coadjuvante para Ethan Hawke e melhor atriz coadjuvante para Patricia Arquette, que acabou garantindo a única vitória na cerimônia. Um discurso memorável, por sinal, onde ela foi enfática ao pedir direitos iguais para as mulheres nos Estados Unidos. Can you believe they're both out of high school? No. No, I can't. You did a great job with both of them, by the way. Thanks for saying that. I never thought I'd hear you say that. Toda a parte visual é muito bem acabada, principalmente porque o filme foi todo rodado em película 35mm. Isso garantiu a uniformidade estética que seria impossível no digital, até pela constante evolução das câmeras, softwares e equipamentos de reprodução de imagens. Hoje, um equipamento de 12 anos atrás parece até um artefato arqueológico, convenhamos. A montagem também tem uma pegada muito harmônica com a história e o som é quase totalmente diegético. Eu não acho que esse seja um filme para um amplo espectro de público. Quem vai ao cinema pelo escapismo ou pelo espetáculo vai sim se frustrar, porque o que a gente vê na tela é a história da vida real. Pessoas com medos, desafios, obstáculos e talvez mais do que tudo isso, incertezas. O plano final é o símbolo de tudo o que a história representa. As coisas são como elas são. E na vida, somos basicamente passageiros de uma viagem imparável e incontrolável. Isso fica mais evidente na personagem da Olivia, que por sinal tem um dos melhores diálogos do filme com o filho já ali no final. Mas todos ali, como seres humanos imperfeitos que são, estão vivendo o dia de hoje, estão tentando acertar. Nem sempre eles conseguem, nem sempre é fácil. Mas é sempre sim uma experiência que molda a personalidade e a trajetória de cada um. Parece muito filosófico? Talvez sim, mas na verdade é bem simples. Boyhood é um filme sobre a vida. Esse conceito que é fundamental para a nossa própria existência e que nos faz dormir e acordar todos os dias. E a reflexão final é: não são as grandes coisas que nos definem, e sim a sucessão dos dias comuns. Assim como aquelas representadas pelo menino Mason, pela irmã e pelos pais. What do you expect? You know what I'm realizing? My life is just gonna go like that. This series of milestones. Getting married, having kids, getting divorced. The time that we thought you were dyslexic, when I taught you how to ride a bike. Getting divorced again, getting my master's degree, finally getting the job I wanted. Sending Samantha off to college, sending you off to college. You know what's next? Huh? It's my fucking funeral! Aproximadamente 45 dias de gravação espalhados ao longo de 12 anos. Boyhood, da infância e a juventude, é sim um grande filme pela coragem, pela proposta, pelo formato de realização e pelos desafios de produção, mas acima de tudo, pelo resultado final, que atiça o espectador a uma reflexão da sua própria intimidade a partir de uma história ordinária. Definitivamente um dos melhores filmes não só de 2014, como de todo o século XXI, pelo menos até agora. You know how everyone's always saying, seize the moment? I don't know, I'm kind of thinking it's the other way around. You know, like, the moment seizes us. Yeah, I know, it's constant. The moments, it's just, it's like it's always right now, you know?
Agora eu tô curioso para saber as suas impressões sobre Boyhood da infância e a juventude. Qual foi a sua primeira reação ao terminar de assistir? Você se lembra? Aproveite o espaço aqui nos comentários, aqui embaixo, e deixe o seu recado. Dê joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. E se puder, vai ser uma honra tê-lo também como um membro desse espaço, para ter acesso a vantagens exclusivas. A gente segue analisando todos os filmes indicados ao Oscar na categoria principal de 2014 e a próxima sessão vai ser sobre O Jogo da Imitação, que garantiu o Oscar de melhor roteiro adaptado. Tá muito bacana e eu te espero aqui.